Bom dia! No dia de hoje vamos dar continuidade ao tema iniciado com anterioridade relacionado com a hemostasia sanguínea. Hoje vamos estudar o coagulograma e os princípios gerais da anticoagulação. Só para lembrar que o processo de hemostasia impede a perda de sangue, restaura a integridade vascular e mantém condições fisiológicas que preservam a vida, evitando uma hemorragia ou uma trombose. Qual é a importância do coagulograma? O coagulograma é um exame laboratorial constituído por vários outros exames laboratoriais que vai avaliar o equilíbrio entre hemorragia e trombose. Se utiliza para avaliar de forma preventiva o paciente antes de determinado procedimento cirúrgico e evitar sangramentos intraoperatórios, na investigação clínica de distúrbios hemorrágicos, para avaliar estados protrombóticos e trombofilias e como acompanhamento do uso de diferentes anticoagulantes. O coagulograma está constituído por alguns exames ou provas de laboratório, como o tempo de sangramento, que é para avaliar a hemostasia primária, parte vascular e plaquetária, o tempo de coagulação, que vai avaliar a hemostasia secundária, a retração de coágulo, também avaliando a função plaquetária, mas esses três exames laboratoriais, eles são pouco usados na atualidade, porque existem outros exames, como o tempo de protombina e o tempo de tromboplastina parcial ativada, que eles avaliam principalmente as vias da coagulação, e eles são mais exatos para determinar a existência de algum processo, uma tendência hemorrágica ou a predisposição para um processo trombótico. Também temos a contagem de plaquetas, que pode ser feita através do próprio hemograma ou pelo esfregaço de sangue periférico, e os testes de agregação plaquetária. A contagem plaquetária vai determinar se existe um número normal ou uma trombocitopenia com uma predisposição à hemorragia, ou uma trombocitose, um incremento do número de plaquetas com incremento do risco de trombose, mas os testes de agregação plaquetária, eles avaliam a função das plaquetas, se está normal ou se estão alteradas ante a estimulação com diferentes substâncias conhecidas como agonistas plaquetários. O tempo de protombina, com determinação da razão de normatização internacional, ele se alarga quando existe uma deficiência de fatores da via extrínseca, de protombina ou fibrinogênio. Também se alarga quando existe uma coagulação intravascular disseminada, com o uso de anticoagulantes antagonistas da vitamina K, e pode-se encontrar quando, pelo contrário, existe uma suplementação com vitamina K, uma transfusão de plasma que incrementa a concentração dos fatores da coagulação, ou em caso de trombofilia. O tempo parcial de tromboplastina ativada, ele vai se alargar quando existem deficiências de fatores da via intrínseca, como fator 8, fator 11, fator 12, em processos de coagulação intravascular disseminada, que se ativa toda a cascada da coagulação, todas as vias. No caso de doença de von Willebrand, quando usamos heparina, também se prolonga de maneira terapêutica, e o tempo parcial de tromboplastina ativada vai se encurtar em casos de câncer avançado ou trombofilia. A contagem de plaquetas, o número normal dela é de 150.000 a 400.000. O número diminuído, principalmente quando é embaixo de 50.000, vai predispor a ocorrência de sangramento. E o número elevado, já acima de 800.000 ou de 1 milhão, já vai incrementar o risco de trombose. Os diferentes testes de agregação plaquetária são utilizados para avaliar a função das plaquetas. Quando
esa solución, nesse plasma rico en plaquetas, es colocado algún agonista plaquetario, a respuesta normal es una agregación plaquetaria. Mas quando existe um transtorno de agregação plaquetária, as plaquetas ficam circulando normalmente no plasma, elas ficam nessa solução e existe uma baixa transmitância da luz. De forma contrária, quando existe uma agregação normal das plaquetas, existe um aumento da transmitância da luz. Agora vamos passar a falar um pouco do uso dos anticoagulantes. Eles são utilizados de forma profilática ou de forma terapêutica. Essa profilaxia pode ser primária quando ainda o paciente nunca apresentou um evento trombótico e vai ser submetido a uma cirurgia, por exemplo, cirurgia ortopédica, cirurgia ginecológica, ou tem uma fibrilação auricular e existe uma turbulência dentro das cavidades cardíacas com risco de tromboembolismo. Então, nesse caso, se usam anticoagulantes para prevenir qualquer quadro de trombose. E já na profilaxia secundária, o paciente tem histórico de um processo tromboembólico anterior e com o tratamento de prevenção secundária vamos evitar um evento posterior. Outra indicação de uso de anticoagulante é durante o tratamento agudo dos eventos trombóticos, por exemplo, uma trombose venosa profunda, um tromboembolismo pulmonar, quadros que são graves e se não são tratados com este tipo de fármacos de forma imediata, inclusive o paciente poderia ir a óbito nestes casos. Aqui temos uma representação dos principais grupos de fármacos anticoagulantes. Entre eles temos os antiagregantes plaquetários, como o AS, os anticoagulantes orais, representados pela varfarina, o Marevan também é conhecido, as heparinas, que basicamente são as heparinas convencionais ou não fracionadas, e a heparina de baixo peso molecular. Os novos anticoagulantes orais, como o Xarelto, que é um inibidor do fator 10, e outro grupo que não são anticoagulantes, mas sim são fibrinolíticos que vão potencializar a ação fibrinolítica que normalmente está presente através do mecanismo normal da fibrinolise. Ela é potencializada por agentes fibrinolíticos recombinantes usados de forma terapêutica. Esta representação é uma plaqueta com diferentes glicoproteínas de membrana que são receptores para diferentes agonistas, como é a proteína 2Y, P2Y, que é um receptor do ADP, que é um agonista plaquetário, e nesse caso o clopidogrel vai inibir este receptor, diminuindo a resposta a um agonista plaquetário. Outra glicoproteína, a glicoproteína 2B3A, é uma glicoproteína que está na superfície da plaqueta e é o alvo terapêutico de um grupo de fármacos antiagregantes plaquetários que são o abscisimmab e o eptifibatide. E, finalmente, o AS ele vai agir inibindo a síntese de tromboxano 2. O AS é um dos antiagregantes plaquetários mais conhecidos, mais antigos, é um potente antiagregante e é indicado, na maioria dos casos, na profilaxia primária e secundária de eventos cardiovasculares. Outros antiplaquetários são o clopidogrel, a ticlopidina, ticagrelor, abscisimmab e eptifibatide, que já mencionamos com anterioridade. Os antagonistas da vitamina K, eles são também fármacos bem antigos já, usados de forma profilática ou de forma também terapêutica. Eles têm uma ação inibitória de alguns fatores da coagulação que precisam da vitamina K para catalisar uma reação de carboxilação. Sem a vitamina K, eles estão presentes, mas eles não estão ativados.
E também a proteína C e S, elas vão depender da vitamina K. Mas que acontece que, inicialmente, durante o tratamento, a vida média de alguns fatores da coagulação, como por exemplo o fator 7, é até 24 horas. E a vida média das proteínas S e C é inferior. Então, inicialmente, esta inibição das proteínas S e C vai favorecer os eventos trombóticos. É por isso que, antes de retirar outros anticoagulantes, como a heparina, devemos iniciar os inibidores da vitamina K de forma tal que, quando estes estén realizando seu efeito terapêutico, é seguro retirar os outros anticoagulantes, por exemplo, a heparina, que já o efeito terapêutico do inibidor da vitamina K vai estar presente e não existe a possibilidade de um evento trombótico durante o tratamento. As heparinas e os inibidores da trombina, eles vão agir ou inibindo o fator 10 ativado ou inibindo diretamente a formação de trombina. Com isso, vai diminuir a formação de fibrina e o coágulo não vai ser possível formar um coágulo estável sem estes elementos. Os novos anticoagulantes orais são fármacos que recentemente estão sendo utilizados porque eles são mais seguros comparado com o risco de sangramento que existe com os inibidores da vitamina K. Também eles não precisam de uma monitorização laboratorial constante como os inibidores da vitamina K e como a heparina convencional, que devem ser monitorizadas através do TP e do TPT ativado. Eles o alvo terapêutico deles é o fator 10 e a protrombina. Especificamente, a dabigatrana é um inibidor direto da trombina que vai diminuir a síntese de fibrina também. Já para terminar com a parte dos fármacos, vamos falar um pouco dos agentes fibrinolíticos. Eles são utilizados de forma terapêutica quando existem processos trombóticos agudos arteriais, como é um infarto do miocárdio, uma trombose cerebral, um AVC isquêmico. Eles ajudam a diluir o coágulo pela ação fibrinolítica. Existem várias gerações, primeira, segunda e terceira. E qual é a diferença entre uma geração e outra? Principalmente, dos fibrinolíticos da terceira geração, eles são mais seguros. A ocorrência de fenômenos hemorrágicos é menor, porque essa é uma das complicações principais, tanto dos anticoagulantes como dos fármacos fibrinolíticos, o risco de sangramento. Quais são as características do anticoagulante ideal? Aquele que possa ser suministrado de forma oral, que tenha uma ação rápida, uma larga janela terapêutica, que não precisa estar sendo monitorizado, eficaz, seguro, que não tenha uma interação importante com alimentos ou outros medicamentos, que dê para ser usado em pacientes com insuficiência renal ou hepática, em idosos, em obesos, e que tenha um antídoto disponível em casos de sobredose ou de outros efeitos colaterais. O anticoagulante ideal ele não existe ainda porque o perigo de sangramento acontece com todos eles. Mesmo em aqueles que são mais novos, esse risco também está presente. Muitas vezes eles interagem com os alimentos, como é o caso dos antagonistas da vitamina K. Eles devem ser monitorizados, como é o caso dos antagonistas da vitamina K e da heparina. É por isso que deve ser realizado o TP e o TPT em cada caso. Então, esse anticoagulante ideal ainda não existe. E
Novamente, para terminar, lembro que na aula assíncrona esclareceremos alguma dúvida. Bom estudo e muito obrigada pela atenção.